Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como resolver exercícios que envolvam fórmula mínima, percentual e cálculo de massa molecular e massa molar de compostos orgânicos. Esse tema é extremamente importante no nosso estudo da química orgânica, porque para que nós possamos conhecer as moléculas orgânicas, a composição de cada molécula em termos mássicos, né? Quantos por cento de massa nós temos de cada elemento químico que constitui essas moléculas, a gente precisa de dominar muito bem essa questão das fórmulas químicas que foi ensinada lá no primeiro ano do ensino médio. Mas então eu estou aproveitando esse momento para fazer uma revisão desses conceitos para vocês, tá certo? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, pessoal, é que se nós analisarmos a tabela periódica, nós percebemos uma quantidade limitada de elementos químicos já tabelados ao longo dos anos, né? Os quais nós conhecemos aí todas as propriedades físicas e químicas. Entretanto, nós sabemos que as substâncias presentes aí na superfície da Terra e em todo o universo apresentam as mais diversas composições, né? A infinidade de substâncias que estão disponíveis para nós, elas só são possíveis em virtude da combinação que esses elementos químicos realizam entre si, através do que nós chamamos de reações de ligações químicas, não é mesmo? Então, cada substância química apresenta uma proporção bem definida de certos elementos químicos, constituindo assim sua fórmula molecular, né, ou fórmula iônica, que nos mostra a quantidade de átomos de cada um dos elementos químicos, como vocês conhecem, né? E nessa aula nós vamos apresentar justamente as maneiras de representar essa combinação entre os elementos químicos em uma determinada substância. Primeiro conceito que nós temos aqui é o de fórmula molecular, que representa a molécula da substância considerada tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. E o que isso significa, pessoal? Que a estrutura que nós temos da substância contém exatamente a quantidade de átomos de cada elemento químico, tal qual encontra-se representada nessa fórmula molecular. Então, o ácido sulfúrico, por exemplo, ele tem essa fórmula H2SO4 e ele apresenta exatamente 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Da mesma forma, o ácido fosfórico apresenta 3 átomos de hidrogênio, um de fósforo e 4 de oxigênio. Então, vocês observem que o índice subescrito, por exemplo, do ácido fosfórico, esse subescrito aqui representa o quê? A quantidade de átomos do elemento químico representado anteriormente ao subscrito, tá certo? E quando nós não temos nenhum número, como no caso do fósforo nessa molécula, nessa fórmula molecular, nós consideramos que o número correspondente seria 1. Portanto, nós teríamos 3 átomos de hidrogênio, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Então, essas fórmulas moleculares nos dão informação tanto qualitativa acerca dos elementos químicos que constituem a substância em questão, quanto quantitativa, que está relacionado com a quantidade de átomos de cada elemento químico. Por outro lado, quando nós pensamos na fórmula centesimal, ela representa a porcentagem em massa de cada elemento químico presente na molécula. Então, por exemplo, o CH4.
Vejam, essa é a fórmula molecular do CH4, né? Como nós estamos vendo aqui na química orgânica, ó, nós temos um carbono localizado no meio de um tetraedro e vai realizar 4 ligações covalentes simples com os hidrogênios, né? Na aula de hibridização que vocês viram em sequência desse conteúdo que nós aprendemos, vocês viram que aqui nós temos um orbital híbrido do tipo sp3, que vai estabelecer uma ligação sigma frontal com o orbital do tipo S do hidrogênio, não é mesmo? Esse é o segundo conteúdo que nós vamos estudar em química orgânica. Então, gente, essa fórmula molecular aqui, ela representa justamente isso, os dois elementos químicos presentes nessa molécula, bem como a quantidade de átomos de cada um, tal qual encontra-se na estrutura da molécula, tá certo? E como que nós calcularíamos a fórmula centesimal do metano? Basta nós calcularmos a massa molecular do CH4, que vai ser o somatório da massa atômica de cada elemento químico, então fica a massa atômica do carbono vezes 1, porque nós temos um único átomo de carbono, mais a massa atômica do hidrogênio vezes 4, já que nós temos o subescrito 4 ali, né? Portanto, a massa molecular do CH4 fica 12U vezes 1 mais 1U vezes 4. E a massa molecular do CH4 fica igual a 16U. Se nós pensarmos em massa molar do CH4, ela é numericamente igual, mas nós expressamos em gramas por mol, justamente pelo conceito do número de Avogadro, né? E o conceito de unidade de massa atômica que foi criado em cima de 1/12 do elemento químico carbono, né? Na verdade, do isótopo do carbono 12. Para quem quiser se aprofundar nisso, estude o módulo lá da química do primeiro ano, da química do segundo ano, que fala das massas moleculares e massas molares, tá certo? Então, gente, aqui, ó, nós sabemos a massa total dessa molécula de metano, CH4, que é 16U. Mas a massa do carbono não é 12? Então, a porcentagem de carbono vai ser o quê? 12U dividido por 16U, que vai dar 0,75 ou 75%, que é 75 sobre 100. Por outro lado, a porcentagem em massa do hidrogênio vai ser o quê? 4U sobre 16U, que vai dar 0,25 ou 25%. E essa aqui, portanto, seria a nossa fórmula centesimal do metano, cuja fórmula molecular é CH4. Vocês vão perceber mais à frente que a fórmula mínima dele também vai ser de CH4. Vocês vão entender bem por quê, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo que vocês podem calcular no caderno de vocês para confirmarem, que é a massa molecular, a fórmula centesimal do óxido ferroso é de 77,8% de ferro e 22,2% de oxigênio. Lembrando, gente, que para consultar a massa atômica de cada elemento químico, ó, vejam, do oxigênio, ó, 16U, vocês podem arredondar sem problemas esse valor do peso atômico, tal como encontrado na tabela periódica do carbono, ó, 12U, do hidrogênio, 1U, tá certo? O ferro, ó, vocês podem considerar 56U. E assim sucessivamente, vocês vão procurando tudo que for necessário de acordo com o que foi solicitado no exercício de vocês, tá bom? Então, voltando aqui para a gente dar continuidade a essas fórmulas químicas, espero que tenham compreendido bem.
a diferença entre fórmula molecular e fórmula centesimal. Aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês, ó. O hidrogênio, ele tem massa atômica de 1U, o enxofre de 32U e o oxigênio de 16U. Mas nós temos 4 átomos de oxigênio, 1 átomo de enxofre e 2 de hidrogênio. Justamente por essa razão, esses aqui ficarão os cálculos, ó, 2U mais 32U mais 64U, que dá 98U. A porcentagem de hidrogênio na molécula vai ser de 2U dividido por 98U. A porcentagem de enxofre vai ser de 32U sobre 98U. E a porcentagem de oxigênio vai ser de 64U sobre 98U. Veja que embaixo é sempre a massa molecular, portanto, para os 3 elementos químicos o denominador é o mesmo. 2 sobre 98 dá 0,02041. Usando 4 algarismos significativos. Do enxofre dá 0,3265. E do oxigênio dá 0,6531. Em porcentagem, aqui dá 65,31%, aqui dá 2,04% e aqui dá 32,65%. Vejam que o somatório dessas porcentagens de cada elemento químico, né, desses 3 elementos aí, nós teríamos o quê? 65,31 mais 32,65 mais 2,041, que nos dá 100,001%. Vejam que se nós utilizarmos 4 algarismos significativos para essas porcentagens, o nosso grau de precisão dá bastante satisfatório. Aqui eu trago para vocês o conceito de fórmula mínima, empírica ou estequiométrica, que nos indica a proporção em números de átomos de cada elemento químico que constitui a molécula. Então, para quem não entendeu nada com essa definição aí, né, de proporção em número de átomos, o que é que vocês conseguem perceber ao analisar essa tabela? Que essa aqui é a fórmula molecular, ou seja, se nós desenharmos as ligações químicas entre cada elemento químico que participa dessas moléculas aí, vocês vão perceber que existe essa combinação nesses exatos números de átomos de cada elemento químico. Então, para água oxigenada, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Entretanto, nós conseguimos simplificar esse número subescrito, sendo fiel à proporção do número de átomos de cada um na molécula, tá certo? Então, vejam bem, ó, se nós dividirmos esse H2O2 por 2, nós temos o quê? H1O1 ou HO, que ambas essas substâncias, H2O2 e HO, apresentam a mesma porcentagem em número de átomos de cada elemento químico. Ou seja, H2O2 é uma substância composta por 2 elementos químicos com 2 átomos de cada um. Então, nós temos o que? 50% de hidrogênio e 50% de átomos de oxigênio. E aqui no HO, nós mantemos essa proporção, mas de forma mais simplificada, por isso que a gente chama de fórmula mínima. Aqui na glicose, que é uma molécula orgânica C6H12O6, nós podemos dividir qual o maior número que a gente consegue dividir aí para obter uma maior simplificação da fórmula mínima. Nós podemos dividir por 6, obtendo aí CH2O. E veja que a proporção em número de átomos de cada elemento vai ser a mesma. São 4 átomos no total na fórmula mínima. 1 sobre 4 dá o quê? 25% de carbono, 50% de hidrogênio
e 25% de oxigênio, tanto aqui quanto aqui. E para esses outros elementos químicos, para essas outras moléculas, se vocês fizerem essa proporção, vocês vão perceber que existe uma mesma proporção. Até porque no ácido sulfúrico e na sacarose, existe uma equivalência entre fórmula mínima e fórmula molecular, já que é impossível simplificar mais, né? Porque nós não temos nenhum número que permita que, dividindo os índices por ele, obtenhamos subescritos inteiros e mais simples, tá certo? Então, essa fórmula aí é exatamente igual, a gente não precisaria nem de provar isso. E algo que eu gostaria que já ficasse bem claro aqui, que vocês podem observar por essa fórmula, é que a fórmula mínima pode ser multiplicado por um número inteiro n, que vai chegar justamente na fórmula molecular, que é esse número que a gente usou para dividir, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês uma forma prática de nós calcularmos a fórmula mínima a partir da fórmula centesimal. Então, veja, aqui nós temos dados da proporção em massa de cada elemento químico, proveniente da fórmula centesimal, que foi a segunda que nós aprendemos. Se nós dividirmos exatamente essas porcentagens, veja que elas estão equivalentes aqui, ó, pela massa atômica de cada elemento químico, por exemplo, aqui a porcentagem de sódio eu estou dividindo por 23, do carbono por 12 e do oxigênio por 16, que são as massas. A gente obtém esses números aqui, tá? Quando eles não derem números inteiros, nós precisamos de dividir todos os três pelo menor deles, que nesse caso é 0,94, né? Porque entre 1,88, 0,94 e 2,82, o 0,94 é o menor deles. E aí nós temos dessa forma, ó, essa divisão aqui dos 3 por 0,94 e chegamos nessa mínima proporção impossível em termos de número inteiro. Então, essa aqui seria a nossa fórmula mínima, ó, Na2CO3, tá certo? E, pessoal, nós partimos da proporção em massa da fórmula centesimal e conseguimos obter a fórmula mínima. Aqui, nós conseguimos partir dessa fórmula mínima e determinar a fórmula molecular da substância. Só que para isso é imprescindível que a gente conheça a massa molar da molécula, ou seja, a quantidade de gramas por mol da molécula como um todo. Isso pode ser definido, pode ser calculado, tá? Através de algumas análises experimentais. Posteriormente, pode ser calculado pela equação de Clapeyron, que nós estudamos no ano passado no estudo dos gases, mas a gente não vai falar sobre isso agora não, tá? Por hora, basta vocês saberem que, se nós conhecermos a fórmula mínima e a massa molar, nós conseguimos calcular esse N, que é necessário para transformar a fórmula mínima na fórmula molecular, tá certo? Agora, no próximo vídeo, eu vou resolver alguns exercícios com vocês.